capítulo 3, versículo 19, diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Toda vez que Deus está fazendo alguma coisa extraordinária, aquilo que pode fechar as portas para que nós participemos dessa bênção extraordinária, desse poder e dessa glória, é justamente a incredulidade. Esse texto, já que nós estamos no período de 21 dias do jejum de portas abertas, ele simboliza que nós precisamos ter a fé necessária para poder entrar na porta que Deus abriu para nós. Diz amém. Sabe, lá no deserto, o povo, quando estava para entrar na terra da promessa, eles acabaram se perdendo, porque exatamente não acreditaram na promessa de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem uma promessa na sua vida. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: Deus tem uma promessa na sua vida. Sabe, às vezes parece que essa promessa está demorando, mas eu quero dizer que agora, diga agora, o ambiente está sendo formado para que o derramar de Deus venha sobre a sua casa, sobre os seus, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre essa igreja, sobre esse ministério, em nome do Senhor Jesus. Vamos gerar nessa noite, diga amém. Um ambiente de portas abertas, onde Deus fará coisas extraordinárias, eu creio. Então é muito importante haver um ambiente. Quando o povo deixou de entrar na terra, é porque o ambiente de fé não foi formado. Mas hoje nós vamos gerar, já estamos gerando, e o mundo espiritual já está se movendo sobre nós, para que coisas extraordinárias aconteçam aqui. Então repete comigo assim: é preciso gerar um ambiente de louvor e de oração. Sabe, as coisas precisam acontecer e elas vão acontecer, mas quando nós estamos dentro de um ambiente adequado, elas acontecem de uma forma muito mais fluida, muito mais fácil, muito mais tranquila, muito mais abençoada. E é por isso que é necessário preparar um ambiente para que o Espírito Santo possa ministrar a cada um de nós e a todos nós. Diz amém. E quando nós paramos para pensar a respeito de ministração do Espírito Santo, via de regra nós somos remetidos à experiência que aconteceu lá no Pentecostes, no livro de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu. Atos 2, de 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, repete, estavam? Todos nós estamos reunidos também no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, diga de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos, diga de novo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse é um texto extraordinário, um mover extraordinário do Espírito Santo, um derramar extraordinário do poder de Deus, que se manifestaram em vento, em fogo, tremores, coisas sobrenaturais. Mas o que eu quero dizer é que para que tudo isso acontecesse, um ambiente foi gerado. Por isso é tão importante nós gerarmos ambientes, e você vai entender isso ao longo dessa palavra. Todo mundo lê Atos 2, mas vamos voltar um pouquinho no versículo 14 de Atos 1, que diz assim: todos esses, ou seja, todos aqueles que estavam reunidos ali e receberam a visitação do Espírito Santo, todos esses perseveravam unânimes com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estavam reunidos em oração, gerando um ambiente propício para o derramar do Espírito Santo. Sabe, nós estamos no meio de um período de jejum. Eu não comecei o jejum, eu não sabia, eu não consegui, começa hoje. Mas já passaram 7 dias, não importa, começa hoje, faltam 14. Vamos participar disso, vamos gerar um ambiente de louvor, de oração, para que a porta de Deus também se abra sobre nós. Diz amém. Sabe, é muito importante isso. Aquele ambiente foi gerado, e naquele dia ali no cenáculo, coisas extraordinárias aconteceram. Agora o problema é que vocês, aqui é genérico, isso só acontece na igreja lá em Niterói, aqui não acontece esse tipo de coisa. Eu quero dizer que a igreja lá, as pessoas elas murmuram, elas reclamam. E o ambiente é gerado através das nossas palavras. Vou até tomar uma água depois dessa, porque ele está querendo calar minhas palavras. Mas não vai não, em nome de Jesus.
O ambiente é gerado pelas nossas palavras. Deus te abençoe, abençoado. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Mas às vezes dentro da nossa boca só habita palavras de reclamação, de murmuração com relação a uma coisa ou outra. E esse ambiente de louvor e de oração nunca é formado. Todos nós sabemos que Deus habita no meio dos louvores. Quem sabe disso diz amém. O Senhor habita no meio dos louvores. Mas se Deus habita no meio dos louvores, existe alguém que tenta habitar no meio da reclamação. Então, quando começa a reclamar e a murmurar, algo acontece no mundo espiritual que é contrário a você, porque da sua boca, ao invés de sair uma palavra viva de Deus, está sempre saindo uma palavra de murmuração e de reclamação. Mas quando você louva, quando você adora, quando você ora, o poder de Deus se manifesta. Diz amém. Glória a Deus. Um exemplo clássico disso é Paulo e Silas na cidade de Filipos. Eles estavam pregando o Evangelho e, de repente, por causa de uma atitude de Paulo, de um milagre que ele realizou expulsando um demônio, ele é preso, ele é chicoteado nessa ordem, depois ele é preso, com as costas todas lanhadas, ele e Silas, e colocaram ele lá dentro da prisão, trancaram as portas e as suas mãos e os seus pés no tronco, mas naquele momento em que injustamente eles estavam sofrendo pelo nome do Senhor Jesus, eles não estavam lá reclamando. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: não havia reclamação. Vire para outra pessoa e diga: não havia murmuração. Então olha só o que aconteceu. Por volta da meia-noite, Atos 16, 25 e 26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Gente, eu já ensinei para vocês vão sair na gravação. Vitória está tendo trabalho ali. Então vamos fazer bonito para ficar legal, ok? Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas quando você ora e você canta louvores a Deus, ou seja, quando você dá graças a Deus por toda e qualquer situação, você contagia o ambiente. E o que aconteceu ali? Olha o final, os demais companheiros de prisão, eles escutavam. O povo escuta a sua murmuração, mas o povo também escuta o seu louvor. O povo escuta a sua reclamação, mas o povo também escuta a sua oração. Então, quando o seu vocabulário mudar, a sua experiência com Deus for transformada, ao invés de ser uma boca que só profere reclamação, crítica, tristeza e murmuração, for uma boca que só fala do poder, da glória e da graça de Deus, todas as pessoas, eu disse, todas as pessoas à sua volta saberão que há um Deus que mexe, que move a sua vida, e eles vão desejar ser como você. Diz amém? Não tinha ninguém murmurando, não tinha ninguém reclamando, tinha gente cantando louvores. Olha só o que aconteceu, um terremoto, diga terremoto. Terremoto, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Eu quero dizer que, se for necessário, Deus vai sacudir os alicerces da sua vida, do seu casamento, do seu negócio. Por quê? Porque tem muito crente que precisa se converter de novo. Ele vai estabelecendo os seus princípios e seus padrões de vida eclesiástica, de vida cristã, mas na verdade está vivendo religiosamente longe da percepção e da vontade de Deus. Deus quer construir essa vida sua de novo, diz amém. Quando Paulo e Silas cantavam louvores, veio um terremoto, sacudiu as estruturas. E sabe o que aconteceu? Repete comigo assim: abriram-se todas, algumas, poucas, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A vontade de Deus é que as cadeias caiam e que você seja completamente livre e que as portas dos céus sejam abertas para você. Diz amém. Dá um glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Abriu. Deus quer abrir diante de você possibilidades extraordinárias, mas precisa mudar esse vocabulário tosco, esse vocabulário de reclamação e de murmuração, porque toda reclamação e toda murmuração, em última análise, vai chegar lá em cima, como se ele fosse o responsável pela vida difícil que nós estamos levando aqui. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Eu estava ministrando essa semana a pedidos lá na rede social. Profetiza, filho do homem. Será que esses ossos vão voltar a viver? Ah, tu sabes, dizia Ezequiel. E quando Ezequiel libera a palavra,
os ossos se unem, tendões, músculos, nervos, e dali se forma um grande exército. Deus quer restaurar as suas coisas. Deus quer restaurar a sua vida, mas precisa mudar a sua história, mudar a sua palavra, um ambiente de oração e de louvor. Olha só o que aconteceu na casa daquele carcereiro, do cárcere para a casa dele, para uma célula aberta e para uma igreja que foi estabelecida na cidade de Filipos. Atos 16, 30 e seguintes diz assim: depois, ou seja, depois do terremoto, das portas serem abertas, o carcereiro, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Sabe, responderam-lhe eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Isso é uma promessa extraordinária, todos sabemos isso de cor. Deus quer salvar a sua casa, diz amém? Deus quer salvar a sua casa. Isso fala de salvação eterna, mas fala também de saúde, fala de provisão, fala de família unida, fala de prosperidade, fala da bênção total e completa do Senhor sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus, em nome de Jesus, diz amém? E o que aconteceu por causa disso? Eles pregaram a palavra de Deus, e todos os da sua casa, e eles se converteram, irmão. Olha, 33, presta atenção, naquela mesma hora da noite. Era de manhã? Não. Era de tarde? Não. Era de madrugada. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Quem já foi num batismo de madrugada aqui? Batismo de madrugada. Vamos fazer um batismo de madrugada. Qualquer hora dessa. Hã? Batismo de madrugada é de Deus. Naquela mesma noite, um terremoto, poder. Por quê? Porque um ambiente, irmão, de louvor e de adoração, de louvor e de oração foi gerado. Sabe, isso é extraordinário, porque assim como foi lá, Deus quer fazer aqui de novo. Deus quer fazer, assim como fez na casa daquele carcereiro, Ele quer fazer na sua família também, diz amém. Entende? Só que às vezes Ele tem que sacudir o lugar, tem que fazer tremer, tem que mexer nas estruturas, porque você acha que as suas estruturas, a sua concepção está muito boa, mas Deus vai sacudir você. Se você está perto de alguém que você conhece e tem intimidade, dá uma sacudida de leve aí nele. Se for um varão forte, pode dar uma sacudida com força nele aí, dá uma sacudida com força aí, sacode esse indivíduo com força em nome de Jesus. Deus vai sacudir as suas estruturas para mudar o ambiente da sua vida. Ele quer abrir portas extraordinárias sobre você, diz amém. O resultado disso tudo, desse ambiente gerado para o mover de Deus, foram portas abertas. E sabe, Deus tem essas portas abertas para você. Esse é um primeiro ambiente. O segundo ambiente é um ambiente de fé. De quê? Nós sabemos, quando vamos a um país estrangeiro, que precisamos trabalhar na moeda daquele país. Então, se você vai aos Estados Unidos, é dólar. Se você vai na Inglaterra, é libra. Se você vai no resto da Europa, é euro. Se você vai em Israel, é? Shekel. Se você vai a Israel, é shekel, vai peso na Argentina, sabe? Mas quando você quer lidar com o reino do céu, qual é a moeda que você precisa apresentar? Diga fé. Sem fé é impossível. Não adianta você chegar para ele com muito dólar. Ele quer muita fé. Não adianta chegar para ele com muita sabedoria. Ele quer muita fé. Fé é que move o coração de Deus. Essa é a moeda do céu. E sem fé, completamente impossível agradar a Ele. Sabe, às vezes a gente está orando por alguma coisa, mas se a gente não gera um ambiente de fé em volta de nós, às vezes um ambiente de incredulidade impede o mover de Deus na nossa vida. Nunca, diga nunca, nunca, nunca. Diga de novo, nunca. Diga mais uma vez, nunca. Nunca que na sua célula haja um ambiente de incredulidade. Nunca que nessa igreja, quando ela se reúne nesse lugar ou em qualquer outro lugar, haja um ambiente de incredulidade. Nunca na sua casa haja um ambiente de incredulidade. E eu vou lhe dizer por quê. Certa vez Jesus estava indo na casa de um homem chamado Jairo. Como é que é o nome dele? Todo mundo sabe essa história. A filhinha dele estava muito doente e ele foi pedir a Jesus para ir na casa dele. Jesus disse, eu vou. E enquanto Jesus estava indo, uma mulher com um fluxo de sangue atravessou o caminho e gerou um ambiente de fé extraordinário que foi capaz de cruzar a rota de Jesus. O que Jesus fez? Não fez nada. Ele só estava andando no meio da multidão, mas a mulher toca nele. E o ambiente de fé é tão extraordinário que ele é curado imediatamente. Jesus era homem, irmão. Ele não podia estar curando a mulher e ressuscitando a filha, curando a filha de Lázaro ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez.
E ele procurou quem? Quem me tocou? Senhor, como assim? Alguém me tocou, saiu poder de Deus. Olha, o ambiente de fé gera poder de Deus e gera cura. E a mulher fui eu. Só que nesse meio tempo deu ruim. Sabe, às vezes a gente no nosso tempo, a gente acha que as coisas não tem mais jeito, não vai ter mesmo como resolver. Chega alguém da casa de Jairo para dar notícia fatídica, sua filha acabou de morrer. Oh, meu Deus, que palavra dura, que resposta terrível. Isso era motivo suficiente, eu creio, para ele perder a fé. Mas, diga mais, mesmo assim Jairo continuou crendo. Vamos ver o texto, Lucas capítulo 8, 51 e seguintes, diz assim: tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele. Isso é Jesus. Jesus chegou na casa, botou para fora umas pessoas e não deixou que ninguém entrasse com ele no quarto, a não ser quem? Pedro, João e Tiago. É estranho quando bota Pedro, João e Tiago, todo mundo fala Pedro, Tiago e João. Não sei por que botaram. Andamos para o tradutor ali. Mas então Pedro, João e Tiago, e assim também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, apenas dorme. Qual o resultado disso? Começaram a rir dele. O incrédulo é idiota a ponto de rir de Jesus. Desculpa se você é um incrédulo. É idiotice. Aliás, a Bíblia diz isso. Diz o tolo, diz o nécio, diz o idiota em seu coração: não há Deus. Se Jesus disse dorme, é porque está dormindo. Se Jesus diz vai, você levanta e vai. Se Jesus diz fica, é melhor você ficar onde você está. E aí o que ele fez? Gerou um ambiente. O que ele fez? Gerou um ambiente de fé. Aquela pessoa incrédula, aquele pessoal que estava rindo, estava chorando e estava rindo ao mesmo tempo, coisa de maluco. Estava chorando porque a menina morreu e estava rindo porque Jesus disse que ela não morreu. Sai. Você não, você pode entrar. Fala sério, né? O que eu estava dizendo? Sai. Sai. Por quê? Porque o incrédulo atrapalha o ambiente de fé. E saiu todo mundo. 54. Entrando ele, tomando-a pela mão, a menina disse-lhe em voz alta: menina, levante-se. Só um pedacinho, Dudu, vou sair aqui. Tem certas orações, irmãos, que você tem que declarar, que não é pedir a Deus, é falar para o problema. E é falar, voz alta, não é pensar. O problema, ele não consegue ler o seu pensamento, mas ele ouve a sua voz. É por isso que diz assim: Jesus, em voz alta, disse: menina, levante-se. A ordem que Jesus deu, Ed, foi para a menina? Tem razão. Quem é o seu companheiro aí do seu lado? Aí, do seu lado, Ed? Esse. Você tem razão. Não foi uma ordem dada para a menina. Foi uma ordem dada ao espírito da menina. E diz assim: voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se... Voltou-se-lhe o espírito, e ela imediatamente se... Porque Jesus ordenou. Um ambiente de fé. Quem estava ali? A mãe, o pai, Pedro, João, Tiago e Pedro. Pronto, vamos bagunçar isso aqui. Pedro, Tiago e João. E o milagre aconteceu. Como é que pode? É porque pode. Jesus disse: enquanto nós tivermos 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está no meio, e o milagre vai acontecer. O que não pode? Não pode é ter incredulidade, não pode é ter dúvida. Isso é que não pode, porque Jesus é que faz o milagre. E o ambiente de fé é o ambiente que precisa ser cultivado para que esse milagre aconteça. Diz amém? Vamos avançar. O último ambiente é o ambiente de honra. Diga honra.
Eu não sei se você sabe, existe uma frase que é muito comum, é muito citada, que diz assim: a fé abre portas, mas a honra mantém as portas abertas. Honra. Porque tem muita gente que tem muita fé, pelo menos aparentemente, tem fé, faz coisas, prega muito bem, canta muito bem, tem sempre um bom conselho, mas é uma pessoa de desonra. E essa desonra leva ela a não conseguir fluir nas portas abertas que Deus tem para ela. E a desonra é uma coisa muito séria, em qualquer nível, em qualquer esfera. Com Jesus aconteceu isso. Com Jesus, preste atenção. Mateus capítulo 13, versículos 53 em diante, diz assim: tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra. Jesus nasceu em Belém, mas Jesus foi criado em Nazaré. Você vai comigo a Nazaré o ano que vem, hein? Tem um evento, tem um lugar novo lá, chama-se Nazaré Village, que remonta todas as coisas da época de Jesus e como Jesus vivia naqueles dias lá em Nazaré. Você não pode perder, vai ser extraordinário. É novembro do ano que vem, diz amém. Então, chegando à sua terra, ele ensinava, ou seja, Nazaré, ele ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde ele vem? De onde vem? Que sabedoria é essa? E esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Jogava bola de gude, soltava peão, não sei lá o que eles brincavam naquela época, soltava a cafifa, estava aqui no meio da gente. De onde vem esse poder todo? De onde vem essa graça toda? Sabe, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Por quê? Porque tinha inveja, não conseguia perceber o poder, havia desonra. O que havia? Eu não sei porque as pessoas têm problema com filhos de carpinteiro. Eu sou filho de um carpinteiro. Aliás, ser filho de carpinteiro é uma honra. Tudo bem, você pode ser filho de pedreiro, você pode ser filho de mecânico, você pode ser filho... Não importa a profissão do seu pai. Eu quero dizer que você tem um pai sobre o seu pai, que é o nosso Deus. Mas voltando aqui a Jesus, o pessoal se desfazia dele, porque não conseguia honrá-lo. De onde vem tudo isso? De onde vem esse poder todo? A gente conhece ele. Ele era um nerd. A gente batia nele, ele não fazia nada, molengo. Versículo 57 diz assim: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua... Não há profeta sem honra, senão na sua terra. E na sua própria... Porque nem os irmãos de Jesus criam nele. Esse ambiente de desonra afasta o milagre. Esse ambiente de desonra afasta Deus. Esse ambiente de desonra, ele afasta o poder de Deus e impede o poder de Deus de agir na sua vida, na sua casa e no meio dos seus. Tem muita gente que tem muito êxito, ministerialmente. Tem muito êxito profissionalmente. É uma pessoa de fé, é um bom trabalhador, é dedicado naquilo que faz. Mas dentro da sua própria casa, é um desastre, é uma derrota. Porque não existe um ambiente de honra. Fala-se em nome de Deus, mas não se vive aquilo que Deus ensina. E se nós não gerarmos um ambiente de honra dentro da nossa casa, tudo aquilo que você faz, todos os milagres que você fez, todas aquelas palavras extraordinárias que você fez, todas elas vão cair por terra, porque está faltando honra dentro da sua própria casa. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando de fato de casamento. Eu estou falando de família. E muitas das vezes as famílias estão impedidas de receber a bênção de Deus, porque está faltando honra. O que falta? E alguém ainda tem coragem de dizer assim: eu não honro, eu não falo que honro, porque o meu coração é um coração de honra. Mas como assim um coração de honra? Porque a boca fala aquilo que está cheio, o seu coração. E se o seu coração é um coração de honra, você precisa honrar. Honrar seu marido, honrar sua esposa. Mas eu não sou muito de falar, eu fico com vergonha, eu não sei me comunicar. Gênesis capítulo 1, versículo 22, eu vou ler um pedacinho desse texto que diz assim: está escrito.
abençoou Deus e... Toda vez que você honra, você precisa dizer. Porque é assim que se honra. A honra custa. A honra custa. A honra não é de graça. É preciso reconhecimento. É preciso humildade para se reconhecer pessoas importantes na sua vida. E isso precisa começar de dentro da sua própria casa. Não existe bênção de boca fechada. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Não tem bênção de boca fechada. A bênção precisa ser pronunciada. Quem abençoa, fala alguma coisa. As palavras têm poder de criar. Aliás, nós sabemos disso. A morte e a vida estão no poder da língua. E quem sabe fazer uso, come do seu fruto. Então, tanto a honra quanto a desonra estão ligados às nossas palavras. Então, o que nós precisamos fazer? Comece a falar palavras de honra. Comece a falar palavras de honra. E vou repetir pela terceira vez. Comece a falar? Comece a falar palavras de honra. Tudo está ligado àquilo que você fala, tudo está ligado àquilo que você diz, tudo está ligado àquilo que pronuncia. Por isso, lá no primeiro ambiente, que é o quê? Oração e louvor. Paulo ensinou, em tudo dai graças. Mas como é que eu dou graça? Falando, abençoando, trazendo à existência o poder e a graça de Deus, não apenas no coração, mas falando e declarando sobre o seu pastor, sobre o seu líder, sobre o seu irmão, sobre tudo, sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre os seus pais. Libere palavras de honra, porque existe vida na honra e existe morte na desonra. E muitas das vezes nós estamos num tempo de portas abertas, muitas das vezes as portas são fechadas, porque nós perdemos justamente esse passo chamado passo da honra. Honra é reconhecimento. Eu não estou dizendo que a pessoa que nós vamos honrar, ela é irrepreensível, não comete nenhum erro. Mas se Deus colocou uma pessoa ao seu lado, é preciso que ela seja honrada. Se Deus colocou uma pessoa para caminhar na vida cristã com você, é preciso que essa pessoa seja honrada. É preciso que esse reconhecimento aconteça e ele seja declarado. Você é uma bênção na minha vida. Então, assim, se você está com a sua esposa hoje, diga para ela assim: você é uma bênção na minha vida. Mas eu sou uma bênção maior na sua. Não, isso é feio. Pode até ser verdade, né? Eu sei uma... Eu falei que o céu vai tremer, né? O chão que treme, né? E o céu se abre. O céu vai se abrir. O trovão. Você é uma bênção na minha vida. Sabe, às vezes você está vivendo um tempo de portas fechadas. Mas você é um homem, uma mulher de fé, de oração, do fogo. Sapatinho de fogo. Ainda bota aquela chapinha embaixo do bico fino do seu sapato para poder fazer assim e sair faísca. Tem um pessoal que tem a manha, mas a porta está fechada para você. É um grande homem, uma grande mulher, mas a porta está fechada para você. Então hoje, quando? Antes da gente entrar nas portas que Deus está abrindo para nós, é preciso que a gente conserte a questão da honra na nossa vida. E eu estou dizendo essas coisas e vou terminar, porque o Espírito Santo está ministrando para você agora. Essa vozinha que está entrando aí na sua casa, não é uma voz audível, né, irmão? Esse pensamento que está entrando aí, está mostrando para você em que lugar você está desonrando. Qual é o conceito da desonra? Da falta de reconhecimento. Às vezes desonrar é ficar calado. Ok? A pessoa é tão importante para mim, mas eu nunca digo isso para ela. Vou trazer de novo para o ambiente familiar. A sua esposa, ela cozinha tão bem. E você é muito satisfeito e muito agradecido, está até gordinho assim.
Mas o dia que ela faz uma comida que não acertou bem a mão, você faz o quê? Reclama. Olha a desonra aí. Nunca disse que é bom, mas quando está ruim, é o primeiro a falar. Seu marido trabalha de dia e de noite. Nem devia, porque o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Mas ele trabalha para colocar o pão de cada dia dentro de casa. Mas talvez naquele mês faltou por alguma coisa. Teve algum problema, teve algum insucesso, teve algum acidente, essas coisas acontecem. E aí faltou dinheiro para o cartão, ou faltou dinheiro na compra, ou atrasou a conta de luz. E agora? Você nunca agradeceu, irmã, porque seu marido sempre foi tão dedicado. Mas no dia que acontece um problema qualquer, você reclama. Às vezes ficar quieto é desonra. Você não tem direito de reclamar se você nunca abençoou. Se você nunca falou da bênção, se você nunca abraçou, se você nunca disse muito obrigado, vai reclamar do quê? E portas se fecham. Portas se fecham. Portas se fecham. Eu queria ter gravado de manhã, mas não deu. Tem muitas outras coisas de desonra. Nós moramos num bairro chamado Jardim Catarina. Você que está me ouvindo é de outro lugar, não tem noção. Entra no Google. A maioria de nós quer se mudar daqui. Mas quando você se muda daqui e fala mal desse lugar, desonra. Porque Deus tirou você daqui, dessa terra. E talvez você nunca tenha feito absolutamente nada por esse lugar, a não ser falar mal dele. Marambá era tão bom, né? Seja lá qual for o lugar que você more, é desonra. É desonra. Mas eu vou lhe dar uma oportunidade hoje, diz amém, de você consertar essa questão, para a gente poder entrar na outra questão, que é louvor e adoração. E aí você vai ver o mover de Deus, louvor e oração, e o ambiente de fé. E aí você vai ver o mover de Deus e o mover de Deus agindo sobre a sua vida. Quem está comigo diz amém. Aí é onde você está, em nome de Jesus. Espírito Santo, traz revelação agora. O Senhor nos guia toda a verdade. Por isso nos mostra agora, em nome de Jesus, consertos que nós precisamos fazer. Talvez esses consertos sejam dentro da nossa casa. O Senhor me mostra famílias que estão por se desfazer, simplesmente por desonra, porque não conseguem conversar duas palavras, sem um querer colocar a culpa no outro. Os filhos vão se perder, e a falta da graça está destruindo a casa, está destruindo o trabalho das suas mãos, que mesmo debaixo da bênção de Deus, está experimentando um tempo de portas fechadas. Hoje é um dia de restauração, restauração da honra. A sua célula não está frutificando, não está multiplicando. Em algum momento você quer colocar responsabilidade ou nos seus discípulos, em outras você quer colocar responsabilidade no seu líder, no seu pastor de rede, ou no seu pastor, no pastor do prédio. Mas o seu coração está numa rota de desonra, que está afastando você da porta aberta ministerial que Deus tem para você. É preciso que isso seja reconstruído. E essa desonra, ela nasce de um coração egoísta, da pessoa achar que o problema dela é o maior de todos os problemas, de que a dor dela, a crise dela é a maior de todas as crises, e não conseguir reconhecer que Deus age através da vida de alguém. Oh, meu Deus! Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu só quero tratar de honra agora.